Fala, minha gente, tudo bem? Tava com saudade? Pois é, Negritudes no ar na telinha da TV Alba, hoje diretamente daqui da Biblioteca Central do Estado da Bahia, mais conhecida como Biblioteca dos Barris, que foi fundada em 1811 e por aqui é possível encontrar, acreditem, mais de 600 mil arquivos. Pois é, e é um local que tem tudo a ver com a nossa convidada de hoje. Olha só, ela é empreendedora e também escritora, por isso escolheu esse local mágico aqui para a gente bater esse papo. Ficou curioso para saber quem é? Então me acompanhe que a gente vai descobrir agora. Pois bem, chegou a hora de revelarmos, de acabarmos com esta curiosidade. Ela já está aqui ao meu lado, Joelise Uyama, nossa convidada de hoje, nossa potência preta de hoje do Negritudes. Joelise, bem-vinda ao Negritudes. Muito obrigada, sinto-me honrada em fazer parte desse episódio do Negritudes. E fazer parte ainda mais por morar na Bahia e por entender a importância, né, desse tema nesse processo. Pois é, o Negritudes que nasceu no ano passado, durante o Novembro Negro, e a gente prosseguiu, tivemos essa decisão de prosseguir com o programa, porque a gente sabe, é algo que eu sempre falo aqui durante todos os episódios, Joelise, que é necessário que a gente fale sobre as negritudes, sobre as potências pretas, não só no mês de novembro, mas de janeiro a janeiro, durante o ano inteiro. É por isso que eu estou aqui ao seu lado. Me sinto muito honrado, inclusive, de estar aqui. Estava olhando, né, lendo um pouco da sua história e é um grande prestígio tê-la conosco aqui neste Negritudes. Inclusive, neste local que eu já apresentei aqui no início, a Biblioteca Central do Estado da Bahia, conhecida como Biblioteca dos Barris, local que você conhece muito. Sim. E foi escolhido intencionalmente. Intencionalmente porque na época do ensino fundamental era o meu ambiente de pesquisa, né? Então eu sempre fui muito entusiasta da aprendizagem, a educação sempre foi a base da minha vida e quando eu estou perto dos livros eu me encontro e me reencontro. Então aqui você está super à vontade. Super à vontade. Que bom, isso é ótimo. Agora, Joelise, para quem não sabe, ela é cria da Cidade Baixa, aqui de Salvador, né? Isso lá do Jardim Cruzeiro, né? Conhecido por alguns como Vila Rui Barbosa. Exatamente. Também. Conta primeiro, para a gente começar do início, Joelise, quem é Joelise? Se apresente aí para os nossos telespectadores. Eu gosto muito, lúdica que sou, de me apresentar não pelo que eu faço, mas a partir de uma música que minha mãe me apresentou aos 5 anos de idade. Essa música é do Moraes Moreira, que fala sobre a lenda do Pégaso e que diz assim: era uma vez, vejam vocês, um passarinho feio que não sabia o que era nem de onde veio. Então vivia a sonhar em ser o que não era, voando nas asas da quimera. Daí então Deus chegou e disse: pegue as mágoas e apague-as. Tenha o orgulho das águias. Deus disse ainda: é tudo azul. E o passarinho feio virou um cavalo voador, esse tal de Pégaso. Então eu sou Joelise Uyama, nascida na periferia da Cidade Baixa, Vila Rui Barbosa, com muito orgulho, descendente de uma vila de pescadores na ilha de Itaparica, e que a partir dessa conjuntura e do aspecto de entender como o mar acontece e as surpresas que o mar revela, que hoje eu me tornei uma pescadora de almas, a partir do que eu faço como cientista comportamental, escritora, né, ghostwriter, e também mentora de negócios e pessoas. Acredito que você falou com muita emoção aí da região ali da Cidade Baixa, que eu acredito, inclusive era uma das minhas perguntas aqui para você, que eu ia fazer até para o final, mas já vou adiantar, já que você falou com tanta vontade, assim, né? Ela abriu a boca e falou com vontade, sou da Cidade Baixa, da periferia aqui da capital baiana. O que é que a Cidade Baixa significa na sua vida? A Cidade Baixa ela tem um lugar especial na minha vida,
porque foi onde eu construí, de fato, a minha identidade, a minha essência, os meus valores. Então, a partir da Cidade Baixa, eu também vivenciei dores, dúvidas, mas também realizei meus desejos. Então, estar na Cidade Baixa e fazer parte da Cidade Baixa faz com que eu tenha a certeza de que você entender a sua origem, entender o significado, né, e a importância de você reconhecer as suas raízes, faz com que você tenha, de fato, o seu DCR, que é o seu destino, o seu caminho e sua rota muito bem determinada. Então, a um determinado momento da minha vida, eu tinha uma certa rejeição e vergonha dos espaços que eu convivia, dos lugares que eu estava e que fazia parte. Então, por isso que é muito traduzido a partir da música do Moraes Moreira, que era uma vez um passarinho feio, que não sabia o que era nem de onde veio. Então, eu não tinha o real valor do que a Cidade Baixa representava na minha vida. Hoje, ela é a base, e sem base não somos nada. Né? A base de onde eu construí as minhas melhores memórias e memórias que não foram tão agradáveis, mas que me impulsionaram para ser e estar onde estou hoje. Agora, esse passarinho feio aí que você se refere, né, da música, inclusive é uma pergunta que eu sempre faço questão de fazer para todos os nossos convidados, convidadas que passam aqui pelo Negritudes. Esse passarinho feio, na época aí desse passarinho feio, esse passarinho já se reconhecia como uma mulher preta? Não. Quando é que isso acontece? Isso aconteceu depois de uma virada muito grande. Eu costumo dizer que a gente aprende algo na vida quando a gente tem dois processos, ou por forte impacto emocional ou por repetição. Então, eu nasci numa rua que é chamada, na minha casa, era uma rua que ia de um lado a outro. Então, eu tinha acesso a duas ruas. Então, por que eu não me aceitava? Porque os vizinhos não me aceitavam. Então, era sempre considerada como aquela pessoa que não tinham parcos recursos, que não tinham tantas condições frente aos outros moradores. Então, eu sempre não podia estar com os meus colegas, porque as mães não permitiam, porque eu era preta e pobre. Então, isso me causava muita dor e vergonha em fazer parte daquele ambiente. Então, eu não aceitava aquele processo. Sempre me achava o patinho feio. Então, eu queria estar estudando nas escolas que a grande maioria estudava, que na época ficava ali entre o Colégio São Luís ou o São José. Então, eu vivia para caber no colo do outro, querendo ter a vida do outro e não vivendo as minhas experiências. Até que eu comecei a perceber que enquanto eu não me conectasse com a minha verdadeira essência, e percebendo que se eu continuasse pintando e escrevendo a minha história com a caneta de outras pessoas, eu não entenderia o real impacto, o valor que aquele lugar estava me mostrando. Então, em meio a dores que foram muito grandes, eu percebi que eu não precisava ser aceita por pessoas, porque eu já tinha sido aceita por Jesus. É um primeiro passo. E em segundo momento, eu comecei a perceber o amor da minha família, a união da minha família e como tudo foi construído a partir daquele ambiente, daquele lugar. Eu morava numa rua que a única casa que era abaixo do nível da rua era a minha. Então, até a época da minha faculdade, a gente morava numa casa de telha. Então, eu tinha muito receio, né, de levar as pessoas para aquele ambiente, para estar naquelas circunstâncias ali, vendo que realmente eu era. E aí, de repente, eu tive a possibilidade de ler o livro Fernão Capelo Gaivota, que também me foi dado como um primeiro livro por minha mãe, aos 7 anos. E aí eu fui percebendo que ele era uma gaivota diferente. E eu percebi que eu era a gaivota diferente, que podia fazer a diferença naquele ambiente, a diferença naquele lugar. E tanto minha avó e a minha mãe, que são pessoas que eu amo muito, elas trouxeram a ideia de que a educação podia ser transformadora. E tem uma biblioteca na Ribeira, que é a Biblioteca Edgar Santos, que eu comecei a buscar, na realidade,
forças para compreender como eu poderia construir esse meu novo castelo, essa minha nova visão de não apenas ser aceita pelas pessoas da região, mas de me preparar, porque tudo tem a ver com você treinar até se tornar. Então eu queria fazer a diferença. Então eu lembro quando infância que eu queria ser branca porque os brancos tinham privilégios. Eu não me aceitava enquanto negra. E aí eu ficava, por que eu não nasci com uma pele diferente? Né? Por que eu não nasci em um outro contexto, em um outro ambiente? Mas a minha família, ela tinha tudo que muitos brancos não tinham. Então eu fui despertando aos poucos em meio à dor. Infelizmente foi em meio à dor. E aí a partir disso, isso foi se transformando. E acontece essa virada de chave. Exatamente. Se transformando em algo muito mais significativo. Pois é, eu estava lendo a sua biografia, Joelise. Tem algo que me despertou bastante atenção, né? Que diz que uma das suas metas aí de vida, de seus objetivos, é justamente incentivar, né, outras pessoas que ainda, por algum motivo, que a gente não sabe o qual, ainda não sabem explorar os seus talentos. E algo curioso, né? Queria que você explicasse um pouco isso para a gente. É muito importante nós reconhecermos quais são as nossas potências. Qual é a sua potência? Então, como eu vivia num ambiente onde eu só tinha falas, onde eram falas que me inferiorizavam, eram falas que me desprezavam. Então, onde encontrar forças e vigor para entender qual era a minha potência? Eu fui percebendo, por meio dessas questões, que a consciência, o despertar da consciência era a chave, o caminho para que eu pudesse entender melhor quem eu sou, para onde eu vou e como eu vou. Pois é, agora eu acredito que assim, ter essa responsabilidade, digamos assim, de ser, posso chamar, sei lá, de caça-talentos, né, de descobrir, fazer com que as pessoas descubram os seus próprios talentos, que às vezes está ali escondido, mas que faltava o que faltava a Joelise na vida daquela pessoa para despertar aquele talento. Acredito que seja uma experiência magnífica. Tem alguma história específica assim de alguém em si que você lembra e que você possa contar para a gente? Eu costumo dizer que nós precisamos sempre ter algo conectado, uma fonte. Sim. Para o ventilador que nós estamos vendo aqui, para o ventilador ele girar, ele precisa de uma fonte de energia. Então a gente precisa parar para pensar qual é a nossa fonte de energia e que energia nós temos. Quando a gente vai para física, matemática, a gente compreende que existem vários tipos de energia. Então eu faço com que essas pessoas elas compreendam qual é essa fonte, que no meu caso foi dentro do processo do meu despertar, a partir de muita oração e de encontro com Deus verdadeiramente, porque quando a gente se conecta a essa fonte, a gente entende por que nós estamos aqui e que é uma dádiva estarmos aqui. E aí eu tenho uma pessoa muito querida que passou pelo meu processo do método que eu formei, eu criei a partir das minhas dores. Sim. E eu chamo esse método de morfose, não metamorfose. Porque metamorfose é a transformação, eu não transformo ninguém. Para você se transformar, você precisa querer transformar-se. Então, a morfose é da forma ao que já tem forma. E aí, a partir disso, as pessoas elas passaram a me buscar frente às conquistas, tentando entender, Joelise, qual o mapa que você utilizou? E aí, a partir deste momento, eu me conectei com uma pessoa que ela tem um processo de narcolepsia, que é um tipo de disfunção do sono. E todos os médicos tinham feito vários estudos em relação a ela e entendido que era algo orgânico. E desde que nós começamos a fazer o rastreamento, o mapeamento, que é o diagnóstico dela, entendemos que a causa raiz eram a gestão das emoções. Eram processos emocionais que na infância não tinham sido bem resolvidos e também na vida adulta. E aí a gente foi fazendo alguns experimentos, inclusive em parceria com o médico neurologista, e percebemos que ela podia sim entender a funcionalidade do corpo dela, porque nós somos seres biológicos.
eu gosto muito de trazer a perspectiva do Sapolsky, que é um grande neurocientista, e ele fala que tudo começa a partir da nossa biologia. Então, o cerne desse processo de transformação e de entender qual é a sua fonte é compreender como é que o meu corpo ele funciona. E aí, para isso, eu preciso viver a integração do meu corpo, alma e espírito, compreendendo o que me movimenta a partir do corpo, que eu gosto de utilizar o acrônimo LIS, que é locomoção, instinto e sensações. Eu reconheço como eu me movimento, eu reconheço quais são os instintos despertados a partir dos meus 5 sentidos. E em cima disso eu entendo as minhas sensações, que vão ser porta de entrada para a minha alma, que nada mais é do que as minhas emoções, nada mais é do que o acrônimo VEM, que é onde é que está a minha vontade, onde é que estão as minhas emoções e onde é que minha mente ela está sendo conectada para criar energia para que o meu espírito ele expanda em consciência, que aí vem um outro acrônimo, que é o ICC, que é a intuição, a consciência e a comunhão. É preciso ter comunhão. Quando a gente fala de negritude, é preciso ter comunhão com outros negros para entender essa dor, essa necessidade de nos fazermos vistos, porque quando nós fazemos o teste do pescoço, a gente costuma perceber que em determinados ambientes a gente não consegue se reconhecer. Pois é, inclusive já a gente vai falar sobre isso, até porque a Joelise, né, como eu te apresentei no início, a Joelise é empreendedora, é escritora, inclusive escritora fantasma. A gente vai explicar já para você aqui esse termo, escritora fantasma, escritora sombra, e também a Joelise trabalhou com nada mais, nada menos do que o empresário Roberto Justus, muito conhecido, inclusive apresentador de programa, apresentou o programa Aprendiz, que era um sonho dela participar, mas já a gente vai contar mais sobre isso no próximo bloco e você não sai daí. Estamos de volta com mais um Negritudes aqui na telinha da TV Alba. Hoje batendo um papo com essa maravilhosa Joelise Uyama, ela que é escritora, é empreendedora, é caça-talentos. Posso dizer também que, ou se você se define como um case de sucesso? Eu tive uma mentora que ela foi muito responsável por essa descoberta. Eu costumo dizer que eu fiz um dive fullness, que é mergulhar para dentro de mim. E a Maiana Gabordini, ela teve um papel muito importante nesse processo de encontro comigo mesmo. E aí ela fala muito dentro dessa perspectiva de nós sermos... Na realidade, ela falou para mim no primeiro encontro que eu seria o case dela e que os próximos 3 meses, a partir daquele encontro, seriam os melhores da minha vida. E foi ali que eu fui me reconectando com os meus sonhos. É clichê falar, mas uma frase que muito me rege é a partir da luta do Martin Luther King, que ele fala, né? Eu tenho um sonho, I have dreams. E existem pessoas que falam assim, tipo, Joelise é muito sonhadora, mas o que seria a vida sem o sonhar, sem entender exatamente quais os caminhos que eu preciso trilhar? E aí, nesse sonho, é que surgiu a perspectiva de potencializar os talentos de pessoas que todos nós temos talentos, todos nós temos um brilho, todos nós temos um quê especial. Precisa ser apenas despertado. Exato. E aí eu me senti dentro do meu propósito que eu faço, da educação, a missão do meu próprio existir, a partir daquilo que Deus me chamou para ser, que é a pescadora de almas, eu trago essa perspectiva de fazer com que você compreenda quais são minhas competências, quais são as minhas habilidades, qual é o destino que eu preciso alcançar. Porque muitas vezes eu atendo pessoas que elas não sabem para onde vão. Qual lugar? Estou perdido. Como é que eu faço para identificar aquilo que eu desejo fazer? Então, como eu trabalhava muito na infância, imaginando, porque eu não me aceitava naquele lugar, eu já trabalhava meio que com a física quântica, sem conhecer, sem saber. Então, eu projetava o meu futuro na minha mente.
eu imaginava onde eu queria estar, com quem eu queria estar, quais eram as pessoas que eu queria me conectar. Então, eu trabalho isso para despertar esse potencial infinito que há nas pessoas. E é a partir disso, descobrindo aí, tipo, qual é o lugar que você deseja estar, que caminho você vai percorrer. E nesse caminho, que eu chamo de DCR, nesse caminho você precisa identificar quais são as pessoas, quais são os cursos, o que me falta, o que eu tenho para transbordar e qual é a rota que eu vou utilizar para facilitar esse caminho. Então, a Maiana Gabordini, ela despertou isso em mim. Joelise, para onde você quer ir? O que você deseja da sua vida? E aí eu comecei a me perguntar, e uma das coisas que eu falei para ela era justamente ser a semente que eu quero ver no mundo. Existe a frase que seja a mudança que você quer ver no mundo. E eu traduzi isso para a minha história de ser a semente. Porque o que é a semente? A semente, ela floresce. Então, eu precisava ser aquela pessoa que iria, a partir da minha trajetória, a partir do meu repertório, trazer a possibilidade de depositar uma semente na mente das pessoas com o potencial infinito que há nelas, trabalhando a percepção delas, trabalhando as narrativas de forma sólida, onde ela tivesse a consciência de que tudo é possível naquele que cremos. Exato, pois é. Você falou, você usou um termo agora há pouco, que as pessoas te reconhecem, né, como uma menina sonhadora. Sim. E um desses sonhos aí, que foi realizado aí com sucesso, coloca aquele, né, o marcador ali, o cheque ali para realizado com sucesso, né? É o que eu falei no bloco anterior, que era um dos seus sonhos, era trabalhar com o empresário Roberto Justus, e você conseguiu, né, esse objetivo, conseguiu realizar esse sonho em 2020. A Joelise, que tinha o sonho de participar do programa Aprendiz, né, o Aprendiz, que era apresentado pelo empresário Roberto Justus, mas você não chegou a participar do programa, no entanto, participou de uma baita seleção, aí passou por um processo seletivo bastante árduo ali e conseguiu trabalhar com o Roberto Justus. Conta um pouco aí dessa experiência. Essa experiência é muito interessante. E como a importância da preparação para a ação, ela se faz e se torna essencial nas nossas vidas. Desde a infância, minha mãe, ela sempre me incentivou a leitura e a entender que por meio da educação a gente tem condições de conquistar e de alçar novos voos. E aí, a partir disso, eu fui entendendo que eu precisava ler mais para poder saber me comunicar, para me expressar. Afinal de contas, nós temos 3 competências globais, que são leitura de cenários, repertório e expressão. Então, se eu entendo como as pessoas elas funcionam a partir das narrativas, eu compreendo como é que eu posso alcançar os meus objetivos fazendo a leitura do que elas necessitam. Então, eu vivi uma vida onde eu sempre tive o sonho de participar do programa, mas nunca tive coragem de me inscrever, justamente por acreditar que eu não era capaz. Então, eu sofria de uma síndrome que, inclusive, no livro que eu vou lançar agora, no finalzinho de março, ele fala que é a síndrome da não capacidade. Então, eu me achava que sem competência, sem condições de chegar num ambiente como a sala do Roberto Justus. E aí, a partir da leitura, a partir do incentivo da minha mãe e do que tinha ao meu entorno, das dores, dúvidas e desejos que permeavam o meu ser, eu comecei a entender que era preciso preparar-me para que um dia eu pudesse, de fato, me tornar aquela pessoa. E aí, intencionalmente, eu fui assistindo todos os programas. Eu conhecia tudo que acontecia no programa, do início ao fim. Quem eram os patrocinadores, a montagem das tarefas. E isso me levou a atuar por 16 anos no Sistema S, desenhando trilhas de aprendizagem, que era o cerne da questão do aprendiz. Então, eu vivia nessa instituição como coordenadora e gestora de uma unidade de negócios, onde tudo que eu desenhava era um desafio do aprendiz. E a minha primeira palestra, a minha primeira oportunidade nessa organização foi fazer uma palestra e a música que eu coloquei, a trilha sonora que eu coloquei,
foi Money, 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 que era a trilha de abertura do programa. Então ali eu já estava me preparando para abraçar esse sonho. E aí, a partir disso, eu fui tentando compreender quais eram as habilidades do Roberto, quem eram as pessoas que estavam próximas dele, o que elas faziam, o que ele gostava, o que ele mostrava frente às câmeras e quais eram os elementos exigidos em cada episódio, em cada projeto. E aí eu trazia isso para a minha experiência do dia a dia na empresa. Até que eu tive um forte impacto emocional, porque eu fazia daquela empresa a minha base, já que eu não me sentia capaz de ir para o programa, então eu achava que eu estava vivendo, você já vivia o programa ali. acreditava que eu estava vivendo o meu programa. Então, quando chegou a pandemia e houve uma decisão de meu desligamento e, inclusive, extinção da minha coordenação, eu perdi o meu chão. E agora? O que eu vou fazer da minha vida? Porque eu não me via para além dos muros daquela instituição. Então, eu fiquei num processo emocional muito intenso. Foi quando a Maiana Gabordini apareceu na minha vida. E, mais do que isso, os ensinamentos aí, bíblicos para fortalecer ainda mais a minha essência. E eu compreendi que eu tinha que voltar à minha criança. E comecei a escrever sobre os meus dias, porque eu sempre gostei muito de escrever. Eu sempre traduzi os meus sentimentos na infância em palavras. E nessa conexão, eu percebi, por que não tentar o programa agora que eu já não tenho o porquê estar presa a uma instituição para dar resultados? Porque eu sangrava, gente. Eu sangrava para dar os resultados, para ser aceita por uma minoria que existia nessa empresa e que talvez por eu não ter sido parte de alguém que foi indicado por alguém, por ter sido negra, eu não conseguia adentrar naquele feudo que existia naquela instituição. Então, eu sangrava para ser reconhecida pelos meus resultados. E aí eu disse, vou retornar à minha infância e vou tentar, quem sabe agora, me inscrever no programa Aprendiz. Daí vem a pandemia e eu tive que mudar a rota. Então, é preciso você compreender qual é o destino que você está traçando, para onde que você quer. Naquele momento, eu queria alcançar o Roberto Justus. Então, se por meio do programa não seria possível, qual seria o meio? E aí eu fui percebendo quem eram os conselheiros deles, quem estava na internet, até que eu tive acesso a Viviane Brafman, que para mim sempre também tinha sido uma inspiração. Ela foi uma das ganhadoras do Aprendiz e passou a viver com ele, sendo colaboradora. Tantos outros venceram os programas, mas ela sempre foi o braço direito, a perna, enfim, do Roberto. Então eu comecei a entender que talvez a minha ligação e a minha estratégia tinha que vir por ela. E aí, ela lançou uma mentoria e nessa mentoria teria a participação dele e de alguém que eu amo muito, que é o Walter Longo, que é minha inspiração, referência cognitiva, vamos dizer assim, educacional. E aí eu comecei a me plugar, eu vou conseguir alcançar 2 sonhos, me plugar ao Walter Longo, que era uma referência intelectual, e ao Roberto Justus dentro desse desafio. E aí você passou por um processo seletivo, gigantesco. Antes desse processo seletivo, teve um grande processo. Eu fiz a mentoria, tinham mais de 250 pessoas e eu criei uma estratégia, me conectar com todas elas nos bastidores, para que elas entendessem quais eram as minhas habilidades, quais eram as minhas competências e de forma natural eles pudessem falar sobre mim e chamar a atenção do Roberto. Sim. E ele ficava vendo todo mundo falando, Joelise, Joelise, Joelise. Quem é essa famosa Joelise? Joelise, Joelise. Aí, quem é Joelise? Até que ele me colocou na tela junto com ele, porque a mentoria era online. E aí ele ficou encantado com o que eu estava trazendo para ele ali, como é que eu tinha ele como Rosa dos Ventos, que inclusive é a marca da minha empresa. E aí eu fui falando para ele da importância da Rosa dos Ventos. Terminamos a mentoria. Eu terminei com um plug. E aí eles decidiram, já que não ia ter o programa do Aprendiz, vamos lançar uma seleção para trabalhar diretamente com a Vivi Brafman, e a Vivi Brafman vai fazer todo o processo da minha empresa de educação.
E naquele momento eu tinha acabado de entrar no mestrado em educação em Buenos Aires. Então, assim, às vezes você é expulso de um ambiente para você ser colocado em direção ao seu destino. Só que você precisa estar atento aos sinais. E aí, a partir disso, fiz uma seleção que nada mais era do que desenhar uma trilha de aprendizagem, um desafio de prova do aprendiz. Então, como eu conhecia todos os programas e toda a dinâmica, eu criei um mercado financeiro por meio da educação. Essa tarefa foi dentro de uma perspectiva de mares, do descobridor dos 7 mares, porque tem a ver com a minha descendência dessa ilha de pescadores e desse desbravar dos sonhos a partir do mar. E nessa atividade eu consegui pegar quais eram os patrocinadores, a partir de quais eram as competências de cada um que iria fazer esse crivo da avaliação. E aí eu fui contemplada, fizemos uma live com a divulgação de quem tinha sido aprovada e eu fiquei muito feliz. E a partir disso a gente foi vivendo um relacionamento virtual. E eu disse, não, eu não posso ficar só no virtual, eu preciso projetar aí, provocar os meus milagres. E aí eu me inscrevi num curso em São Paulo e falei, estou indo para São Paulo fazer um curso. E aí eu posso ter, nesse momento, a oportunidade de conhecê-los. Foi aí que a gente fez um almoço e a partir disso já tinha marcado ali uma viagem para eu ir para o Egito, ou seja, o berço da civilização, onde eu tive a oportunidade de me conectar com o Walter Longo, que até hoje é uma pessoa que eu sou muito grata. Eu costumo dizer que ele é minha fonte de inspiração e a gente tem contato até hoje, a gente troca, ele me ensina muito. E a partir da conexão com Viviane Braffman e com o Walter Longo, consolidou a possibilidade de fazer, fica aqui no escritório. E, gente, pasmem, a minha atuação foi ao lado do Roberto. E no primeiro dia, que foi para a gravação do lançamento do Mastermind dele, que foi meu primeiro contato com ele, e nesse desenho do Mastermind, a gente participou de todo o processo dos bastidores, não tinham reservado uma sala de maquiagem para ele e eu estava justamente no hotel que estava sendo gravado tudo. A Joelise passou 4 meses trabalhando lá em São Paulo presencialmente, lá com o Roberto Justus. Depois decide, tem a pandemia, né? Tem a questão também do período de pandemia. Depois decide voltar aqui para Salvador. A gente está chegando ao finalzinho do nosso programa, mas eu não poderia deixar de encerrar o nosso Negritude de hoje sem falar desse termo que eu prometi no bloco anterior, que é escritora fantasma. Tem um termo em inglês, ghostwriter, é isso? Conta pra gente rapidamente aí o que é ser uma escritora fantasma e, para fechar, fale do seu livro também que você vai lançar agora em março. Sim. O que é ser ghost? Surgiu justamente por conta dessa experiência com o Roberto. Como era necessário entender os gostos e ele não tinha esse tempo de falar sobre o que acontecia, a gente tinha que observar e compreender a partir da leitura dos cenários o que seria necessário para negociação, para captação de clientes, enfim. E a partir disso eu compreendi que eu precisava espelhar. Existe uma técnica da NASA, que é a técnica do espelhamento, e nessa técnica eu incluí no meu método. E a partir disso eu passei a espelhar as pessoas, ela é uma das técnicas que eu utilizo, e surgiu a possibilidade de atuar como ghost dentro dessa perspectiva, de entender como é que funciona mesmo que você não me diga o que precisa ser feito. A partir apenas dessa observação do que acontece, dos gostos, do mapeamento das habilidades. E essa oportunidade com o Roberto me possibilitou potencializar essa habilidade minha. E eu fui convidada a fazer parte de um livro que é Somos Todas Mais Que Vencedoras. Eu até trouxe esse livro para você, como coautora. E num belo dia, eu estava no salão no dia do lançamento e uma senhora falou assim, meu sonho é escrever um livro, você pode, meu sonho é escrever um livro. Eu falei, eu posso te ajudar. E um dos cernes do meu processo e da minha vida é servir, que é deixar o ser
vir, não apenas num processo de você fazer algo por alguém. E aí ela falou assim, me manda uma proposta. Eu falei, uma proposta? Eu nunca escrevi um livro para alguém, me dá um mês. Então, toda a minha preparação ao longo do tempo, que era sempre buscando, a partir dos livros, o caminho do que fazer e como fazer, é que eu pedi a ela esse um mês, e aí fiz um curso de Ghostwriter, comecei a pesquisar, entendendo como é que esse universo funcionava, e me identifiquei, me reconectando com a minha criança que sempre escreveu, e utilizando aquilo que eu vivi lá com o Roberto para criar o meu método para ser e me tornar a caneta da experiência das pessoas. Então, nada mais é do que você escrever tipo, uma história para uma outra pessoa, né, que quer contar a sua história de vida ali. Agora, rapidamente, só para a gente fechar, seu livro lança agora em março. Em março, que é o método DCR. Como é que você pode descobrir, a partir de um framework, que é um método ágil, qual é o seu destino, como que você vai desenhar o seu caminho e qual é a melhor rota para que você possa, de fato, conquistar os seus sonhos. Joelise, muito obrigado. Infelizmente, nosso tempo é curto, ficaria com você aqui. É bom que já fica com gostinho de quero mais para um próximo programa. Quem sabe, te agradeço aqui pela sua participação. Agora, antes da gente encerrar, conta pra gente aí um nome que vem na sua mente, uma potência preta que te inspira. Eu sou apaixonada por Lázaro Ramos. Já foi citado aqui, inclusive, viu? Por outros convidados. Sou apaixonada por Lázaro Ramos porque o ambiente onde ele está, ele faz questão de dizer de onde ele veio, o que ele é a partir dessas origens e se torna, a partir disso, um cavalo voador, porque quando nós voamos, nós temos a oportunidade de trazer conosco, a partir desse movimento do vento, outras pessoas. Valeu. E assim a gente encerra o nosso Negritudes de hoje com essa potência, né, que tem Lázaro Ramos aí como inspirador, mas com certeza também que inspira muitas outras mulheres, homens pretos também. Joelise, mais uma vez, muito obrigado e obrigado a você pela companhia. Lembrando que o nosso Negritudes volta na semana que vem. Valeu, tchau, tchau. Obrigada.